Então, hoje nós vamos falar sobre os mundos habitados e os tipos humanos que neles habitam, né? Eu gosto muito dessa... Bom, vocês podem interromper quando quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu gosto muito desse parágrafo do livro de Urântia, né? Assim, a verdadeira perspectiva de qualquer questão da realidade, humana ou divina, terrestre ou cósmica, apenas pode ser obtida por intermédio de um estudo completo, sem preconceitos, e por meio de uma correlação entre as três fases da realidade do universo: a sua origem, história e destino. Um entendimento apropriado dessas três realidades experienciais proporciona a base para uma estimativa sábia do que é o status atual. Então, nós vamos ver os mundos habitados, né, hoje. Os mundos habitados pelos mortais são todos evolucionários por origem e natureza. Essas esferas são o berço evolucionário, o local de geração das raças mortais do tempo e do espaço. Cada unidade de vida ascendente é uma verdadeira escola de aperfeiçoamento para os estágios seguintes da existência. E isso é verdadeiro sobre todos os estágios de ascensão progressiva do homem ao paraíso. Para mim ficou meio ruim aqui. Está muito grande. Ih, agora piorei. Todos os mundos habitados são agrupados basicamente para a administração celeste em sistemas locais. E cada um desses sistemas locais é limitado a cerca de 1000 mundos evolucionários. Essa limitação é feita por um decreto dos anciãos dos dias e diz respeito aos verdadeiros planetas evolucionários, onde estejam vivendo mortais com status de sobrevivência. Então, o nosso é o sistema de Satânia, né? E eles dizem que é um sistema inacabado, que contém apenas 619 mundos habitados ainda. Isso na época, né, que o livro veio para nós. Tais planetas são enumerados sequencialmente, de acordo com seu registro, como mundos habitados pelas criaturas de vontade. Assim foi dada a Urântia o número 606 de Satânia, significando que aos 606 mundos, enfim, do sistema local, no qual o longo processo da vida evolucionária culminou com o aparecimento de seres humanos. Existem 36 planetas não habitados, aproximando-se do estágio em que poderão ser dotados de vida, e vários outros agora ficando prontos para os portadores da vida. Há aproximadamente 200 esferas evoluindo, de modo a ficarem prontas para a implantação da vida dentro dos próximos milhões de anos. Então, ainda vai demorar muito para o nosso sistema estar completo, né, com os 1000 mundos. Ai, essa lista aqui no site. Sim. Agora ficou muito grande meu slide, aquela barra. Eu consigo tirar aquela barra ali de cima? Acho que não. Você consegue colocar o mouse e abaixá-la para ler, que é o que eu faço, Estela. E abaixo a barra um pouco, entendeu? E aí eu leio e depois solto ela, ela volta para lá. Ah, baixar a barra, tá. Abaixa ela e você consegue ler, você tem que voltar ao slide. Sim. Acho que é esse aqui. Nem todos os planetas são adequados para abrigar a vida mortal. Essas barras aqui. Os pequenos que têm uma velocidade de rotação elevada em torno do próprio eixo são totalmente inadequados como habitat para a vida.
Em vários sistemas físicos de Satânia, então, ó, sistemas físicos, não vamos confundir com Satânia, que é o nosso sistema global, né? Dentro do... que nem o nosso sistema solar é um sistema físico, enfim. Os planetas que giram em volta do Sol central são grandes demais para serem habitados. A sua grande massa ocasiona uma gravidade opressiva. Muitas dessas esferas enormes têm satélites, algumas vezes meia dúzia ou até mais, e essas luas frequentemente têm um tamanho muito próximo ao de Urântia, de um modo tal que são quase ideais para serem habitadas. O mundo habitado mais antigo de Satânia, o mundo número 1, a Nova, é um dos 44 satélites que giram em torno de um planeta escuro enorme, mas exposto à luz diferencial de 3 sóis vizinhos. A Nova está em um estágio avançado da civilização progressiva. Vocês acham que a Nova já está em luz de vida? Acho que sim, né? Eu acredito que sim. Pelo tempo que ela existe, pelo tempo que demora, ela tem tudo para estar em luz e vida, mas não vai saber, né? Se tiver, pode estar no primeiro estágio. Sei lá. Puxa, agora... Ai, trancou. Será que eu não vou conseguir fazer um... Deixa eu ver. Não. Trancou meu slide. Não sei se é por causa da internet. Vou tentar fazer assim, vamos ver se... Não está muito pequena a letra, né? Não, dá para ver bem, Estela. Dá para ver bem. Está trancando. Então, seguindo, a vida planetária. Os universos do tempo e do espaço têm um desenvolvimento gradual, a progressão da vida, terrestre ou celeste. Não é nem arbitrária nem mágica. A evolução cósmica pode nem sempre ser compreensível, mas é estritamente não acidental. A unidade biológica da vida material é a célula protoplásmica, associação coletiva que é de energias químicas, elétricas e outras energias básicas. As fórmulas químicas diferem em cada sistema e a técnica de reprodução da célula viva é ligeiramente diferente em cada universo local. Mas os portadores da vida são sempre os catalisadores vivos que iniciam as reações primordial da vida material. Eles são os estimuladores dos circuitos das energias da matéria viva. A evolução é a regra do desenvolvimento humano, mas o processo em si mesmo varia muito nos diferentes mundos. Algumas vezes a vida é iniciada em um centro e algumas vezes em 3, como foi o caso de Urântia. Como nós já vimos, né, eles implantaram em 3 locais. No desenvolvimento da vida planetária, a forma vegetal sempre antecede a animal e é desenvolvida quase completamente antes de os modelos animais se diferenciarem. Os estágios iniciais da evolução da vida não estão inteiramente em conformidade com as vossas visões atuais. O homem mortal não é um acidente evolucionário. Há um sistema preciso, uma lei universal, a qual determina o desdobramento do plano da vida planetária nas esferas do espaço. O processo de evolução planetária é ordenado e controlado. O desenvolvimento dos organismos mais elevados a partir de grupos menos desenvolvidos de vida não é acidental. Algumas vezes, o progresso evolucionário é temporariamente retardado pela destruição de certas linhagens favoráveis do plano da vida existente em uma espécie seleta. Estela. Oi. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Do slide anterior? Aí? Sim. Quer que eu volte ele? Quais são as... Esse ou outro?
Não, é o anterior que estava. Deixa eu ver. Quais são os 3 estágios de Urântia? Urântia, eles implantaram a parte central, oriental e ocidental. São locais que, no caso, Urântia teve vida primeiro. Os locais da implantação da vida no mar, né? Não é estágios, isso é só os locais de implantação, 3 lugares. Sim, os 3 lugares de implantação da vida. Ele falou em estágios, por isso. Ele falou estágio. Não, são os 3 locais que foram implantados, E o que mais se desenvolveu, assim, para nós foi o ocidental. Aí depois tem na parte dos portadores da vida, daí eles explicam direitinho, né? Mas aqui eles implantaram em 3 locais. A parte oriental, ela foi eliminada depois. A nossa que se desenvolveu mesmo foi a ocidental. E a central, essas 2 se desenvolveram. Isso no mar? Isso. Ok. Ela foi implantada ali. Todas elas são no mar, em águas rasas, quentinhas e dentro de uma salinidade X, né? Porque eles dizem que a nossa vida foi toda desenvolvida em cima do cloreto de sódio, né? Daí, quando o mar estava naquelas condições, eles implantaram ali a vida e aí ela foi se desenvolvendo. Nós saímos do lodo do fundo do oceano, lá, dos mares. Então, isso aí é controverso, então, ao que a ciência defende, então, no caso, seria? Como? Não entendi. É controverso às teorias da ciência, no caso? Não, ela fica de acordo praticamente com a teoria da ciência. No planeta Urântia, toda a vida foi desenvolvida aqui. Eu sei, mas a teoria da científica é que a Terra era uma bola, ainda estava na fase bola de neve, mas os gases e a alta temperatura que vinha do centro da Terra, no mar, que se iniciou a vida. Então, no caso, era... São conjecturas dos cientistas, né? Uma coisa concorda com a ciência. A ciência já sabe também que a vida começou no mar. Só que a ciência não tem o início da vida. Eles dizem que essa teoria evolucionista, eles sabem que começou no mar, daí eles têm muitas teorias. O que o livro de Urântia é? O livro de Urântia é criacionista e evolucionista. A vida foi criada aqui. Ela foi... colocada. Elaborada lá nos laboratórios dos portadores da vida, né? Eles trouxeram a fórmula, mas eles desenvolveram ela toda aqui. Toda aqui. Isso a ciência concorda, que é no mar. Só que no livro de Urântia, ela é criacionista e evolucionista. No momento que eles implantaram, aí ela evoluiu. E nisso a ciência não está errada, né? É que a ciência ainda não conseguiu chegar àquele start da vida, assim. Aquilo ali eles não conseguem explicar. E parece que eles nunca vão chegar, tá? Na realidade, a ciência vai conseguir sempre tirar aquela conclusão de que houve uma evolução, de que as coisas foram acontecendo, mas a vida em si, eles nunca vão descobrir como funciona. Nós temos que matar o bichinho para conseguir olhar ele, entende? É como se fosse algo em movimento. E aí o tempo e o espaço tem muito a ver, ou você mexe um no outro, um interfere no outro. Então, os cientistas nunca vão chegar a ver, de fato, esse start da vida que foi dado. Eles nunca vão conseguir comprovar isso, pelo que o livro de Urântia nos fala. Né? Só teoricamente. Filosoficamente, vamos dizer assim, fica mais prático ainda. Mas eles vão longe e vão descobrir muita coisa, fica tranquilo. Nós vamos ter que resolver todo o problema dos fungos, das bactérias, dos vírus, tem alguns que viraram para o lado do mal, e que a ciência vai ter que resolver isso no futuro. Resolver o problema dos genes humanos, perfeição, a nossa perfeição, o cérebro mais evoluído, corpo físico muito mais evoluído. Aquilo que a raça violeta de Adão e Eva não conseguiram fazer, nós vamos ter que fazer pela ciência. Nós vai ter que ser forçado, vai ter que ser a forceps e vai demorar bastante tempo. Nós vamos ter também uma parte depois das raças, da evolução da vida, tem umas palestras bem legal também.
Então, é isso aqui, Roberto, a vida é iniciada, né, em um centro, e no caso de Urântia foi em 3. Entendi. Então, agora nós vamos entrar nos tipos físicos planetários, né? Quais os tipos que habitam os planetas todos? Há um modelo básico e padronizado de vida vegetal e vida animal em cada sistema. Todavia, os portadores da vida deparam-se muitas vezes com a necessidade de modificar esses modelos básicos para conformá-los às condições físicas variáveis encontradas em inúmeros mundos do espaço. Eles fomentam um tipo generalizado de criatura mortal em um sistema, mas há 7 tipos físicos distintos, bem como milhares e milhares de variantes menores dessas 7 diferenciações principais. Então, eles citam esses 7, né, mas eles falam que ainda tem milhares e milhares de variantes, né? Então, são segundo a atmosfera, segundo os elementos, segundo a gravidade, segundo a temperatura, eletricidade, energia e os não denominados. O sistema de Satânia contém todos esses tipos, bem como inúmeros grupos intermediários, embora alguns só estejam representados de modo muito raro. Bom, eu fiz, gente, um resumo desse documento, né? Então, depois eu sugiro também que quem não leu todo ainda, que dê uma lida, né, em todo ele, porque também ficava muito maçante aqui todo o documento, né? Então, os tipos segundo a atmosfera. As diferenças físicas entre os mundos habitados pelos mortais são determinadas principalmente pela natureza da atmosfera. Dos tipos atmosféricos, em Satânia, cerca de 2,5% são subrespiradores, 5% superrespiradores e mais de 91% são respiradores intermediários, totalizando 98,5%. As raças como as de Urântia são respiradores intermediários. Vós representais a média, ou a ordem de existência mortal tipicamente respiratória. Se os mortais habitassem um planeta desprovido de ar como a vossa Lua, eles pertenceriam à ordem separada dos não respiradores. Esse tipo representa um ajuste radical ao extremo ao meio ambiente planetário, e é considerado separadamente. Os não respiradores completam aquele 1,5% restante dos mundos de Satânia. Depois, vocês veem que os não respiradores são só 1,5% do nosso sistema e eles dedicam uma sessão inteira para os não respiradores. Nós vamos ver depois um pouco mais. Por isso que eles despertam tanta curiosidade na gente, pelo menos em mim, eles despertam. O segundo tipo são os tipos segundo os elementos. Essas diferenciações têm a ver com a relação dos mortais com a água, o ar e a terra. E há 4 espécies distintas de vida inteligente no que diz respeito a esses habitats. As raças de Urântia são da ordem terrena. Em Satânia, dos tipos segundo os elementos, 7% são da água, 10% são do ar, 70% da terra e 13% combinam os tipos da terra e do ar. Eu queria viver como esses aqui, terra e ar. Deve ser maravilhoso voar, né? Não temos isso, já temos um avião, Estela, fica tranquila. Ai, mas imagina tu voar por tua conta própria. Mas tais modificações das criaturas primitivas inteligentes não se constituem nem peixes humanos, nem pássaros, né? Então, porque a gente pensa assim, vive na água, vive no ar, né? Não, mas eles são tipos humanos ou pré-humanos, né? E que eles realmente são mortais como nós e vivem desse modo, assim, né? Eu acho muito interessante, não consigo imaginar muito, né? Os tipos segundo a gravidade.
pela modificação do projeto criativo, os seres inteligentes são criados de um modo tal que possam funcionar livremente, tanto em esferas menores quanto nas maiores do que Urântia, ficando, de certo modo, acomodados assim à gravidade dos planetas que não têm o tamanho e a densidade ideais. Os vários tipos planetários de mortais variam em altura. A média em Nébado sendo um pouco abaixo de 2,10 metros. Então, eles variam, né, de acordo com a gravidade e a altura deles. Talvez seria interessante, né, para os colegas compreender, né, talvez o Roberto também, se ele já sabe ou não, mas vamos supor, o planeta é muito grande, tem uma gravidade muito grande, os camaradas vão ficar mais baixinhos. Baixinho. Tá? Enquanto que em planetas menores, né, até tem luas com civilizações, se a gravidade é menor, o camarada fica mais alto, chegando a 3 metros, 3,5 metros, né? A média é essa aí, um pouco abaixo de 2,10 metros, ou seja, nós estamos baixinho ainda em relação às outras. É interessante que o nosso é um planeta experimental, mas a gente está praticamente na média em tudo. Está bem na média, é verdade. A gente, nós somos, que nem a maioria, somos respiradores, somos a nossa altura, também fica na média. Duas coisas. Duas coisas. Quanto maior a gravidade, maior força física, e menor força física. Segundo a física, né? E outra coisa, caiu por terra, né? Um negócio do cientista falar que se não tiver oxigênio, não há vida. Sim, cai por terra. Pelo que o livro nos fala. Justamente. Não há vida aqui, né? Se acabar o oxigênio, porque nós somos respiradores, mas... Não, segundo o cientista, o principal elemento para haver vida é oxigênio, porque, inclusive, sem oxigênio não há água. Não, nosso tipo de vida. Não. Coloquemos assim, né? A vida para eles no cosmos seria tipo a vida terrena nossa. Exato. Se busca planetas... Não é bem isso, não, que a astrobiologia hoje, ela procura vida em outros planetas baseado em extremófilos, é exatamente o contrário, né? São seres que sobrevivem em ambientes hostis, né? Em lagos de enxofre, por exemplo, né? Aqui na Terra, não tem oxigênio, mas existem lá vermes que surgiram ali, que estão sobrevivendo naquele ambiente. Então, eles procuram, já foi o tempo, né, que se procurava vida baseada em oxigênio. É possível, sim, que exista vida em planetas que tenham gases como hidrogênio. Mas eles não admitem vida humana em outros planetas ainda, sem oxigênio. A base de procura de vida, a base de oxigênio e água, são elementos pluricelulares, não unicelulares. Então, os tipos segundo a temperatura. É possível criar seres vivos que possam suportar temperaturas tanto mais altas quanto mais baixas do que os limites suportados pelas raças de Urântia. De novo, nós na média, né? Há 5 ordens distintas de seres classificados pelo que se refere ao mecanismo de regulagem da temperatura. Nessa escala, as raças de Urântia são de número 3. 30% dos mundos de Satânia são povoados por raças do tipo de temperatura modificada. 12% pertencem às faixas de temperaturas mais altas. 18% as mais baixas, se comparadas com as raças urantianas que funcionam no grupo das intermediárias. A média de temperatura nossa da Terra é 14 graus, né? Que a gente tem temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas, então... mas tem adaptabilidade que foi criada para o ser humano desse planeta de Urântia, é bastante boa, né? Por isso que a gente consegue sobreviver em vários lugares. Mas aqui só para ter um exemplo, por exemplo, onde é que seria que tivesse hiperventilação? Por exemplo, Vênus, talvez, né? Vênus chega o quê? A 150, 200, 300 graus ou mais. Então, né, daqui a pouco, se fosse um pouquinho mais baixo, talvez ali teria condições de ter vida. E como assim também em planetas mais gelados, né? Mais frios.
Né? Então, e nós sempre na média. Nós na média. Os tipos segundo a eletricidade. O comportamento elétrico, magnético, eletrônico dos mundos varia grandemente. Há 10 modelos de vida mortal variavelmente moldados para suportar a energia diferencial das esferas. Essas 10 variedades também reagem de forma ligeiramente diferente aos raios do poder químico da luz comum dos sóis. Mas essas ligeiras variações físicas de nenhum modo afetam a vida intelectual ou espiritual. Dos agrupamentos elétricos de vida mortal, quase 23% pertence à classe do número 4, o tipo de existência diurante. Aqui ficamos abaixo da média, viu? 24%. Os tipos segundo a energização. Nem todos os mundos são iguais na maneira de absorver a energia. Nem todos os mundos habitados têm um oceano atmosférico adequado à troca respiratória de gases, tal como ocorre em Urântia. Durante os estágios iniciais e finais de muitos planetas, os seres da vossa ordem, como sois hoje, não poderiam existir. Há 6 tipos diferentes de nutrição para os animais e os mortais. Os subrespiradores empregam o primeiro tipo de nutrição, as espécies marinhas o segundo, os respiradores intermediários o terceiro, como em Urântia, né? Os respiradores que somos nós. Os superrespiradores empregam o 4º tipo de absorção de energia, enquanto os não respiradores utilizam a 5ª ordem de nutrição e energia. A 6ª técnica de energização serve apenas às criaturas intermediárias. E os tipos sem denominação. Há inúmeras variações físicas adicionais na vida planetária, mas todas essas diferenças são apenas uma questão de modificação anatômica, de diferenciação fisiológica e ajustamento eletroquímico. Tais distinções não dizem respeito à vida intelectual nem espiritual. Bom, então, como eu falei, né, eles têm nós vimos todos os tipos, 7 tipos, e eles dedicam uma sessão especial aos não respiradores, que são só 1,5% dos nossos mundos habitados aqui no nosso sistema, né? E eles dão uma importância muito grande para eles. Então, eles dizem que a maioria dos planetas é povoada pelo tipo respirador de seres inteligentes, desculpa. Mas há também ordens de mortais que são capazes de viver em mundos com pouco ou nenhum ar. Dos mundos habitados de Orvonton, esse tipo totaliza menos de 7%. Em Nébadon, inferior a 3%. E em Satânia, há apenas 9 de tais mundos, dos já habitados, né? Milhões e milhões de meteoritos penetram na atmosfera de Urântia diariamente, entrando a uma velocidade da ordem de quase 320 quilômetros por segundo. Nos mundos dos não respiradores, as raças avançadas têm de fazer muito para proteger a si próprias dos danos que os meteoros causariam, e constroem instalações elétricas que operam pulverizando ou desviando os meteoros. Um grande perigo é enfrentado por eles quando se aventuram além dessas zonas protegidas. Tais mundos estão também sujeitos a tempestades elétricas desastrosas, de uma natureza desconhecida em Urântia. Durante esses momentos de intensa flutuação de energia, os habitantes devem refugiar-se nas suas estruturas especiais de isolamento e proteção. Para mim, aqui já é um indício, né, da tecnologia avançada que eles têm, né, para poder se proteger de tudo isso. Mas, na realidade, eles vão criando isso, como nós também estamos criando hoje em dia tecnologias bem avançadas, né, para muitas coisas. Eu imagino que esses também, eles vão indo, no começo tem que viver em cavernas,
debaixo da terra, até que eles conseguem desenvolver essas tecnologias, né? Então, faz parte isso. Mas eu imagino que eles têm uma tecnologia mais avançada que nós. E até, assim, a questão dos não respiradores também, ali, quando fala da questão da absorção da energia, na realidade, é a questão da alimentação, né? Então, eles têm formas diferentes de absorver energia do que nós também. É bem interessante isso. Eu pode até ter uma tecnologia avançada para combater esse tipo de tempestade elétrica, outro tipo de coisa. Mas partindo pelo princípio que o início do planeta deles também foram desenvolvendo como nós estamos desenvolvendo, não é verdade? Ou seja, até agora, mas antigamente eles não... Por aí. Israel já tem uma proteção antimísseis, né, de se proteger, né, de ataques. Então, quer dizer, isso é uma tecnologia também, e acho avançada, né? Quer dizer, eles lutam contra coisas que fazem mal para eles, como a gente aqui também tem que lutar com coisas que a gente corre risco, né? Então, eu acho que vai desenvolvendo mesmo. Não sei se eles são mais desenvolvidos, não. Eu acho que a gente está na mesma... É só achismo, né? A gente só pode achar, né? Então, eles dizem que a vida nos mundos do tipo não respirador é radicalmente diferente da de Urântia. Os não respiradores não ingerem comidas, nem bebem água, como o fazem as raças de Urântia. As reações do sistema nervoso, os mecanismos de regulagem do aquecimento e o metabolismo desses povos especiais são radicalmente diferentes das funções correspondentes nos mortais de Urântia. Quase todo o ato da vida, afora a reprodução, difere, e mesmo os métodos da procriação são, de certo modo, também diferentes. Nos mundos dos não respiradores, as espécies animais são radicalmente distintas daquelas encontráveis nos planetas atmosféricos. Porque eles são totalmente diferentes, né? Porque tanto os super como os subrespiradores, eles têm também um sistema de respiração, né? E esses não. Então, não sei se é por isso que eles tratam eles, como eles dizem ali, povos especiais, né? O plano de vida dos não respiradores difere da técnica de existência em um mundo atmosférico. Mesmo na sobrevivência, esses povos são diferentes, sendo candidatos à fusão com o espírito. Esses seres, contudo, desfrutam da vida e levam adiante as atividades do reino relativamente com as mesmas provações e alegrias que são experimentadas pelos mortais que vivem nos mundos atmosféricos. Em mente e caráter, os não respiradores não diferem dos outros tipos de mortais. E aqui é interessante, né? Porque eles dizem, vós deveríeis estar mais do que interessados na conduta planetária desse tipo de mortal, pois uma dessas raças de seres habita uma esfera muito próxima de Urântia. Eu acho que é por isso que eles chamam tanto atenção. Eu também acho. Eu li um livro que fala sobre exatamente os... Não é que ele fala sobre os não respiradores, mas o nome do cara é Antônio Rossi, ele já faleceu, ele era um metalúrgico, e o planeta que ele foi, a pessoa, essa pessoa era também um tipo de raça diferente, a reprodução deles era igualzinho fala o livro de Urântia, não era através de relação sexual, era diferente, né? E esse cara também falou que existiam outros planetas, mundos, que era igualzinho fala aí nesse documento, que eles não respiravam, eles não comiam, eles absorviam energia do cosmos. Eu achei isso muito interessante, porque é exatamente igual que fala o livro de Urântia, né? Interessante. Só dá uma olhada, Stanley, quando é que esse livro foi editado. Daqui a pouco os camaradas fazem que nem o JJ Benítez, né? O livro de Urântia escreveu trocentos mil livros de ficção sobre isso. Não, mas é uma experiência interessante que todos esses que eu leio, eu procuro ter muito cuidado para observar, né? Eu vejo as questões, a data, e esses que eu vi em específico, eles não tiveram, até pelo onde eu consegui obter as informações, não tiveram contato com o livro de Urântia, e muitos deles, que eu falo muitos assim, poucos, né? Que foram poucos exemplos, foram antes do livro de Urântia ter sido escrito.
em português. No Em português, século entendeu? XIX? Mas o pessoal pode 1900, ler inglês, né? Pode ler inglês. 1950, O 1952. Arthur Berlet foi em 58 a experiência dele. Não tinha como... Arthur, teve Antônio Rossi, que eu também era um metalúrgico, e são experiências muito interessantes, são poucas, tá? Não são muitas, não, porque às vezes quando a gente fala esse negócio de querer misturar ufologia com o livro Durante, a gente tem que ter muito cuidado, que pode ser um grande erro. Mas as pouquíssimas que conto nos dedos da mão, que eu li, que eu selecionei, elas foram muito singulares. E a maioria dessas poucas demonstravam que essas pessoas realmente tiveram um tipo de experiência Experiências muito próprias, né? próprias, muito meio que assim, muito estranha até para eles mesmos, e não se enriqueceram, não escreveram exatamente o livro, foi alguém que incentivou a compartilhar a experiência. E o mais interessante é que você encontra trechos muito similares a esse documento. Eu acho assim importante que eles são todos convergentes, né? Então, tanto faz, não tem problema nenhum. E aqui eu fiz um parêntese que não é do livro de Urântia, né? Não, até alguns parágrafos aqui, sim, mas eu fiz um parêntese e alguma coisa também eu peguei da pesquisa que o Albino, que o Alexandre Albino fez, que ele já fez um estudo muito legal, né? Comparando assim algumas coisas do livro de Urântia com o que a ufologia fala, né? Então, aqui, o contato extraterrestre é uma aparente exceção à quarentena planetária, aparente, né? Porque a gente sabe que a quarentena não é absoluta, ela é parcial e ela é basicamente espiritual. Então, eu peguei só esse parágrafo, mas nós temos muitos parágrafos onde ele fala que a nossa quarentena é espiritual. O isolamento de Urântia torna impossível fazer uma apresentação. Alguém está com o microfone aberto, que tem um ruído de fundo, vai ficar ruim na gravação, acho. O isolamento de Urântia torna impossível fazer uma apresentação dos muitos detalhes da vida e ambiente dos vossos vizinhos de Satânia. Nestas apresentações, estamos limitados pela quarentena planetária e pelo isolamento dos sistemas. Devemos ser guiados por essas restrições nos nossos esforços para esclarecer os mortais de Urântia. Dentro do que foi permitido, porém, vós fostes instruídos sobre a sequência do progresso de um mundo evolucionário comum e estáis capacitado a estabelecer comparações entre a carreira de um mundo assim e a condição atual de Urântia. Então, aparentes exceções já foram feitas, o próprio livro de Urântia, né? E essa é a razão pela qual os contatos com os ajustadores supremos e os ajustadores autoatuantes do corpo de reserva do destino são feitos, tão frequentemente nos mundos em quarentena. Os recursos para essa técnica são providos como um meio de contornar as limitações do isolamento planetário. Em anos recentes, os circuitos dos arcanjos têm funcionado em Urântia, mas esse meio de comunicação é grandemente limitado às transações feitas pelo próprio corpo de arcanjos. E o documento 72 diz, né, que de todos os mundos de Satânia que se tornaram isolados por causa da participação na rebelião de Lúcifer, esse planeta experienciou uma história mais semelhante à de Urântia. As similaridades das duas esferas, sem dúvida, explica por que foi concedida a permissão para se fazer essa extraordinária apresentação, pois é muito inusitado que os governantes do sistema consintam na narração em um planeta dos assuntos de outro. Então, eles fizeram algumas exceções, né, que a gente vê que a nossa quarentena ela é parcial. Em emergências também, né? Do ponto de vista técnico, o planeta permanece ainda espiritualmente isolado dos circuitos de Norlatiadec. Mas em uma emergência, essa dificuldade pode ser agora contornada pela utilização do circuito dos arcanjos.
E cada um sistema solar tenha mais de um mundo habitado. Em quarentena ou não, o contato parece inevitável. Exemplo, nós já fomos à Lua, já lançamos sondas para outros planetas e até para fora do sistema solar com muitas informações. Então, se nós já fomos à Lua, porque nós sabemos que tem muitos planetas mais avançados que nós, por que eles não podem fazer esse contato, né? E aqui é o que esse David Jacobs fala, né? Os abduzidos, para a gente ver a semelhança com esses seres não respiradores, né? Que é o que o Stanley estava falando também. Os abduzidos não relatam ter visto uma expansão e contração do tórax, como se os alienígenas estivessem inalando ou exalando ar. Tampouco sentem a corrente de ar em seus rostos pela expiração durante os procedimentos extremamente próximos de leitura mental. Tudo isso leva à possibilidade de que os seres não respiram ar, pelo menos não da maneira que estamos cientes, e não interajam com a atmosfera como nós. Os alienígenas comem ou bebem? As evidências parecem sugerir que não. Os abduzidos nunca veem os aliens comerem. Os alienígenas não parecem ter boca, dente, saliva ou língua móveis. A garganta é um tubo estreito, sem indicação de que contém um aparelho complexo para engolir ou ingerir. A falta de uma mandíbula sugere ainda mais a noção de que, se os alienígenas comerem, isso não será realizado através da mastigação. A falta de um nariz sugere que o olfato não está envolvido com a importante função humana do paladar. Se for esse o caso, a ingestão de comida pode ser muito diferente, se existir em absoluto. Os greys altos realizam procedimentos mais complexos nos abduzidos: extração de óvulos e espermatozoides, implantação de embriões, extração fetal e envolvimento neurológico. Eles são os principais agentes nos processos de abdução para a maioria dos abduzidos. Tanto os pequenos quanto os altos têm narizes e bocas, embora não comam nem falem pela boca. Eles não têm dentes nem pulmões aparentes, eles não respiram. E que vocês falam, né, que tem os mais altos e tem os mais baixos também, né, que o pessoal já viu. Quais as chances de qualquer mundo do sistema de Satânia ser um mundo de não respiradores e em rebelião? Então, nós vimos que nós temos 619 mundos habitados em Satânia. Apenas 36 aderiram à rebelião. E dos 619, apenas 9 são de não respiradores. Então, nós temos aproximadamente 99,91% chance dos mundos dos não respiradores não terem aderido à rebelião. Isso quer dizer que eles não estão em quarentena, né? Isso é uma suposição, é um cálculo pelo que o livro diz aqui, né? O livro não diz, mas a gente fazendo o cálculo chega nisso. Então, e a quantidade de mundos habitados? Isso aqui o Stanley falou semana passada, né? Que tem a chance de ter um mundo de não respiradores no nosso sistema solar, né? Então, por esses cálculos aqui, a quantidade de mundos habitados por sistema solar do sistema de Satânia. Então, em um sistema, nós temos 4 planetas habitados. Em 4 sistemas, tem 3 por sistema, né? Que dá um total de 12. Em 46, tem 2, 92. Em 501, tem um só, né? Por sistema. Então, fazendo um cálculo aqui, nós chegamos à conclusão que nós podemos dizer que no nosso sistema solar nós temos uma chance de 17% de ter mais de um planeta habitado no nosso sistema solar. É um percentual alto, né? 17%, eu acho. Então, pode ter no nosso sistema solar temos 17% de chance de ter mais de um planeta habitado. Eu acho que eles devem ser de
e super respiradores, acima da gente e abaixo. Essa é uma opinião, não tem base nenhuma, mas eu acho que deve ser sub, né, com menos oxigênio do que nós, e alguns com mais. Não sei se... Eu acho que é os não respiradores, Stanley, porque o livro comenta que existe um muito próximo, que é de não respiradores. Né? Sim, é. Uhum. Que significam, pelo cálculo, 1,5% dos de Satânia são de não respiradores e um dos planetas pode estar aqui, né? O interessante é que o livro de Urântia, ele a cada dia me fascina por isso, porque ele é muito objetivo, ele é muito... eu acho que se ele é tão sério a ponto de falar coisas como são verdades, fatos, né, uma realidade, acho que ele não iria brincar com a situação para ficar só para aguçar a curiosidade, você deveria estar muito interessado. Se ele faz essa observação que deveriam mais do que interessados, é porque é uma coisa que é possível para nós. Se fosse uma coisa, onde que estão esses mundos? Estão a não sei quantos trilhões ou 1000 anos-luz da Terra. Então, a gente não teria nem a possibilidade de nós tentarmos a eles ou eles tentar vir a nós. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito possível, até mesmo em relação, falando à nossa ciência, né, e a ciência deles, de ter esse contato, porque senão eles não falariam que a gente teria que estar mais que interessado. Não, e outra coisa, Stanley e colegas, né, é que isso pode ser uma das luas, não necessariamente os 8, 9, 10 planetas que nós temos registrado e que a nossa ciência diz, mas o livro fala que em muitos lugares há várias luas habitadas. Então, essas luas que estão ao redor de Júpiter e de Netuno, quantas tem em Júpiter? Os 40? Não sei. Tem muitas. Eu não lembro agora. Umas... O outro lá tem 19, 40. 20, né? Júpiter. Então, pode ser que uma dessas luas esteja habitada. Porque o Júpiter, por exemplo, é um mini-sol lá. Ele é quente, né? E tal, em redor pode ter a capacidade de vida também. Igual eu falei. Eu vi também li, porque eu não sou muito de sair acreditando em tudo que se escreve, não. Eu leio, depois eu fico analisando, aí quando eu acho algumas coisas assim meio inconsistentes, eu faço a coisa assim, não, isso aqui tá meio estranho, isso aqui. Mas eu li uma experiência também de um homem, só que tem algumas coisas lá que me levam a ficar meio com uma pulga atrás da orelha, mas ele havia falado que tinha eu acho que era Gaminíades, uma das luas de Júpiter, que teve uma experiência com um homem que era capitão de uma nave que veio de uma das luas, que disse ter informado. Da Lua, acho que é Ganymedes. A astronomia está interessada em Ganymedes, Titã e Europa. E esse cara tinha relatado uma experiência que ele teve, né? Também não ficou famoso, não. Foi uma experiência pessoal, que era um comandante de uma nave, de um planeta, não, de uma das luas de Júpiter, e chamava Gaminíades, esse nome aí. Eu acho bem alto esse percentual, assim, da chance de a gente ter mais de um planeta habitado no nosso sistema solar. Eu acho bem, bem possível, né? E aqui, algumas comparações, né? Então, os greys, né? O pessoal que viu, que foi abduzido, que encontrou algum... Então, quais as características deles, né? Eles não respiram, não comem nem ingerem líquidos, vivem com pouca ou nenhuma luz, vivem em um ambiente sem ar, não são mamíferos, usam um sistema de comunicação diferente do oral, possuem um sistema de procriação diferente dos humanos, possuem um sistema de regulagem de temperatura diferente. E o que o livro de Urântia diz dos não respiradores? Algumas das características, né? Tem outra. Não comem nem bebem água, não respiram, são sexuados, procriação diferente, sistema nervoso diferente, metabolismo diferente, regulagem térmica diferente e possuem uma conduta planetária, né? Uma ética. Só para comentar... similar aos greys, né? Só para comentar, Júpiter tem 79 luas, gente. 79 luas, 4 delas representam também 99% da matéria.
tá? Então, 4 submaiores, provavelmente essas citadas aí pelo colega. E Netuno tem 14 satélites, tá? Entre eles, o maior é Tritão. Mas imagina-se, então, né? 79 luas conhecidas. 4 grandinhas, tá? Só para comentar. Eu acho que eles dedicar uma sessão inteira para não respiradores, dizer que estão próximos a nós, alguma coisa tem. Então, vamos ver as criaturas volitivas evolucionárias, né? Então, fechando aquele parêntese ali daquela comparação com os extraterrestres, né, que são descritos. Então, há grandes diferenças entre os mortais dos diversos mundos, eles falam sempre, né? Inclusive entre os que pertencem aos mesmos tipos intelectuais e físicos. Mas todos os mortais que possuem a dignidade de vontade são animais eretos, bípedes. Há 6 raças evolucionárias básicas, 3 primárias, vermelha, amarela e azul, e as secundárias, laranja, verde e índigo. Isso nós vamos ver depois melhor quando a gente falar sobre as raças. Os nascimentos, em geral, são de apenas um ser. Os nascimentos de múltiplos são uma exceção, e a vida familiar é razoavelmente uniforme em todos os tipos de planeta. A igualdade entre os sexos prevalece em todos os mundos avançados. O masculino e o feminino têm dons iguais de mente e status espiritual. O que diferencia a parte social, né, mas não biológica. Os costumes, isso aí. Em etapas primitivas, todos os mortais têm as mesmas lutas com os inimigos microscópicos, semelhantes às que vós vivenciais agora em Urântia, embora talvez em uma escala menor. A duração da vida varia nos diferentes planetas, entre 25 anos nos mundos primitivos, até perto de 500 anos nas esferas mais avançadas e antigas. Os seres humanos são todos gregários, tanto no sentido tribal quanto no sentido racial. As segregações grupais são inerentes à sua origem e constituição. E aqui nós vamos ver também na parte das raças, quando eles falam que são todos gregários, por que os portadores da vida criam raças coloridas, né? A mente é uma dotação do espírito infinito e funciona quase da mesma maneira nos meios ambientes mais diversos. As mentes dos mortais são afins, independentemente de certas diferenças estruturais e químicas, que caracterizam as naturezas físicas das criaturas volitivas dos sistemas locais. As séries planetárias dos mortais. Então, será bastante difícil fazer uma descrição adequada das categorias planetárias de mortais, porque vós conheceis pouco sobre elas e porque há muitas variações. As criaturas mortais podem, contudo, ser estudadas segundo inúmeros pontos de vista, entre os quais os seguintes: o ajustamento ao meio ambiente planetário, os tipos de cérebro, a recepção do espírito, as épocas mortais do planeta, os parentescos entre as criaturas, o funcionamento com o ajustador, as técnicas de escape terrestre. Então, todos os diferentes tipos físicos e séries planetárias dos mortais semelhantes beneficiam-se das ministrações dos ajustadores do pensamento, dos anjos guardiães e das várias ordens de hostes de mensageiros do Espírito Infinito. Da mesma forma, todos eles são liberados dos liames da carne pela emancipação causada pela morte natural. E todos, do mesmo modo, desse ponto, vão para os mundos moronciais de evolução espiritual e progresso da mente. Então, isso é igual em todos os mundos, né, evolucionários. De tempos em tempos, por uma moção das autoridades planetárias, um dos governantes dos sistemas
são feitas ressurreições especiais dos sobreviventes adormecidos. Tais ressurreições acontecem ao menos a cada milênio do tempo planetário, quando nem todos, mas muitos daqueles que dormem no pó despertam. Essas ressurreições especiais são uma ocasião para a mobilização de grupos especiais de seres ascendentes, para o serviço específico do plano de ascensão mortal do universo local. Há tanto razões práticas quanto de associações sentimentais ligadas a essas ressurreições especiais. Não gostei desse dorme no pó, hein? Pois é, aí eu fico me perguntando às vezes, né, onde é que a pessoa fica dormindo, né? A alma fica lá guardadinha com o... Mas isso aqui, né, tá entre aspas, né? Eu não sei se é na Bíblia que fala isso, né? Que é na Bíblia. É na Bíblia, sim. Do sono dos 1000 anos lá, não sei o que, né? Estela, por gentileza, que pulou rápido, no slide anterior, aquela que fala tem como você voltar lá? Sim, só um pouquinho. Este aqui? Isso. Vocês que já são doutos no livro, me explica esse sexto aí, que depende do funcionamento do ajustador. Isso aqui ele está falando das criaturas mortais, né? Segundo inúmeros pontos de vista. Então, nós vamos ver alguma coisa segundo o tipo de cérebro, né? Porque tem os que têm 1, 2 e 3, o nosso caso tem 2. A recepção do espírito, né? Que é a chegada do ajustador. O fusionamento com o ajustador, uns se fusionam, outros não. Ali o fusionamento com o ajustador, Roberto, ele é justamente isso. Que nem os não respiradores, geralmente eles não conseguem se fusionar ao ajustador, apesar dele viver dentro deles durante a vida, mas não se consegue. Então, eles são fusionados ao espírito, tá? Então, por isso que está colocando essa classificação, né? Os não respiradores entram nessa classificação de não conseguirem se fusionar ao ajustador. Não só eles, que nem nós, pré-auto-outorga de Jesus, antigamente, também nem todos conseguiram se fusionar ao ajustador. O ajustador vinha, vivia neles, aprendia, e muitos deles eram bons o suficiente, eram ressuscitados, são ressuscitados ou eram ressuscitados no mundo das mansões, e eles eram fusionados ao espírito ou ao filho, né? Que o livro fala sobre isso. Né? Não sei se ajudou um pouco, não. É complicado. Não, como eu estou começando agora a entender o livro de Urântia, apesar que ele traz coisas que a gente, até por conhecimento próprio, a gente já pensava que poderia ser dessa forma. Sim. Então, essa parte do ajustador e de vários outros seres do super universo e tudo. Então, a gente tem uma certa dificuldade de entender qual é a colocação que fica. Mas vai perguntando, que a melhor forma é essa, vai perguntando. O ajustador é uma das partes mais importantes e mais bonitas. Ele tem, acho que, 4 documentos que falam sobre porque nós só vamos conseguir ser eternos se nós conseguirmos nos fusionar ao ajustador, para ser espíritos. Se você não é espírito, você não pode ser eterno. Deus é eterno, né? E ele é espírito. Então, nós precisamos chegar ao nível de sermos espíritos. E para isso, nós vamos passar por esse mundo intermediário, esse mundo das mansões ou mansônia, é uma coisa que você não vê na literatura humana normal. O livro de Urântia que está trazendo isso como um lugar intermediário. Eu tenho comparado, sabe, muito, principalmente o primeiro mundo das mansões, com aquela questão que os católicos usam, como é que é?
você, quando morre, você vai para... você tem que ficar no mundo intermediário. Purgatório. Purgatório, esse aí, né? Purgatório. O purgatório. E, de fato, assim você vai se purgar, você vai se libertar de coisas que são muito animalescas, né? Que a gente chama a marca da besta. A besta não é um bicho. A marca da besta é a marca animal em nós, a qual nós temos que superar para conseguirmos nos aproximarmos de ser espíritos. E lá pelas tantas, a gente vai dizer, legal, eu quero me fusionar, eu quero conhecer Deus, eu quero ir até lá. Mas isso é uma decisão pessoal e feita de uma maneira muito clara e muito tranquila. Eu digo todo dia para o meu, olha, eu quero estar com Deus, dá um jeito, eu quero estar lá, né? Não sei se vai ser aqui. Os documentos do ajustador são, mas nem te preocupa, Roberto, a gente estuda há quase 20 anos o livro e cada dia a gente tem uma frase nova. Aos pouquinhos vai captando. O Geraldo diz assim, no momento que tiver respostas certas, não me serve mais o livro. Ele, na realidade, vai te estar sempre despertando para novas formas de pensamento. O livro, toda releitura que você fizer, vai te fazer ir um pouquinho além. Mas o que será que é esse negócio? E só você vai entender do teu jeito, não tem outra forma. Entendi. Então, durante as idades de um mundo habitado, muitos são chamados para as esferas das mansões. Nas ressurreições especiais e milenares, mas a maioria dos sobreviventes é repersonalizada durante a inauguração de uma nova dispensação, ligada à vinda de um filho divino para o serviço planetário. Então, tem os mortais da ordem dispensacional ou grupal de sobrevivência. Com a chegada do primeiro ajustador em um mundo habitado, os serafins guardiães também aparecem. Eles são indispensáveis ao escape terrestre. Durante o período de lapso de vida que os sobreviventes têm enquanto adormecidos, enquanto estão no pó, os valores espirituais e as qualidades eternas das suas almas recém-evoluídas e imortais são guardadas com sagrada confiabilidade pelos serafins guardiães pessoais ou grupais. O meu medo é eles trocar as almas ali, quando tem muita gente dormindo na hora que acorda. Junto com cada serafim que é designado para repersonalização, porque ali a gente não tem um só para nós, de um mortal... Mas, Estela, o cofre das almas... Ô, Estela, Estela, o cofre das almas não é o SUS, viu? Mas pensa ali o serafim, aquele que está guardando quantos? 10 mil, não sei quantos mil, na hora que acorda... Na hora que acorda, todo mundo junto. Eu tenho medo que troque. Junto com cada serafim, que é designado para a repersonalização de um mortal adormecido, funciona o ajustador que retornou. Aí o ajustador tinha que dizer, cara, essa aí não é aquela alma lá que eu construí, vai procurar lá no cesto. Essa parte eles não falam, Estela, essas confusões são ajeitadas e pronto. E este é aquele mesmo fragmento imortal do Pai que viveu nele durante os dias na carne. E assim a identidade é restaurada e a personalidade ressuscitada. Durante o sono dos seus tutelados, esses ajustadores que aguardavam servem em Divinington e nunca residem em outra mente mortal nesse ínterim. Enquanto os mundos mais antigos de existências mortais abrigam os tipos de seres humanos mais altamente desenvolvidos e sutilmente espirituais, que são virtualmente dispensados da vida moroncial, as idades mais primevas das raças de origem animal caracterizam-se por abrigarem mortais primitivos tão imaturos que se torna impossível a fusão com os seus ajustadores. O redespertar desses mortais é realizado pelo serafim guardião, em conjunto com uma porção individualizada do espírito imortal da terceira fonte centro.
É o nosso caso, né? Eu acho bem, como eles dizem aqui, ó, mortais primitivos tão imaturos. Nós somos assim, ainda tem gente que acha que a gente pode se fusionar. Eu acho que na nossa atual situação, impossível. Assim, os sobreviventes adormecidos de uma idade planetária são repersonalizados em listas de chamadas dispensacionais. Com respeito às personalidades não salváveis de um reino, nenhum espírito imortal estará presente para operar junto aos guardiões grupais do destino. E isso constitui a cessação da existência da criatura. Ainda que alguns dos vossos registros descrevam esse acontecimento como tendo lugar nos planetas da morte na carne, isso realmente ocorre nos mundos das mansões. É o caso do cara que não se salva, né? Os mortais das ordens individuais de ascensão. O progresso individual dos seres humanos é medido pelos sucessivos cumprimentos de etapas e travessia, ou mestria, de cada um dos 7 círculos cósmicos. Esses círculos de progressão mortal são níveis aos quais estão associados valores intelectuais, sociais, espirituais e de discernimento cósmico. Começando pelo 7º círculo, os mortais esforçam-se para alcançar o primeiro. E todos aqueles que houveram alcançado o 3º passam imediatamente a ter anjos guardiões pessoais do destino, designados para si. Esses mortais podem ser repersonalizados na vida amorossial, independentemente do juízo dispensacional ou outros juízos. Esses são os que ressuscitam no 3º período, né? Há 3 grupos de seres ascendentes individuais. Os menos avançados aterrissam no mundo inicial das mansões, ou seja, no primeiro. O grupo dos mais avançados pode iniciar a carreira moroncial em qualquer dos mundos intermediários das mansões, segundo a progressão planetária prévia. E os mais avançados ainda dessas ordens realmente começam a sua experiência no 7º mundo das mansões. E os mortais das ordens cuja ascensão depende de um período probatório. A chegada de um ajustador constitui a identidade aos olhos do universo, e todos os seres resididos estão na lista de chamadas da justiça. A vida temporal nos mundos evolucionários, contudo, é incerta, e muitos morrem na juventude, bem antes de haverem escolhido a carreira do paraíso. Tais crianças e jovens, resididos por ajustadores, seguem aquele dentre os seus pais que tiveram status de carreira espiritual mais avançado, indo assim para o mundo dos finalitores do sistema, o berçário probatório, ao 3º dia, em uma ressurreição especial, ou quando ocorrer a chamada regular do milênio, ou ainda da lista dispensacional. As crianças que morrem novas demais para terem ajustadores são repersonalizadas no mundo dos finalitores do sistema local, concomitantemente com a chegada de um dos seus progenitores nos mundos das mansões. Uma criança adquire entidade física com o nascimento mortal, mas em matéria de sobrevivência, todas as crianças sem ajustadores são consideradas como ainda ligadas aos seus pais. Mortais das ordens secundárias modificadas de ascensão. Estes são os seres humanos progressivos dos mundos evolucionários intermediários. Via de regra, não são imunes à morte natural, mas ficam isentos de passar pelos 7 mundos das mansões. O grupo menos perfeccionado redesperta nas sedes centrais dos seus sistemas locais, passando ao largo apenas dos mundos das mansões. O grupo intermediário vai para os mundos de aperfeiçoamento da constelação. Eles passam largo de todo o regime moroncial do sistema local. Mais adiante ainda, nas idades planetárias de esforço espiritual, muitos sobreviventes dispersam nas sedes centrais das constelações, e dali começa a sua ascensão ao paraíso. Antes, porém, de que qualquer ser desses grupos possa progredir, os seus integrantes devem regressar como os instrutores
aos mundos pelos quais não passaram, adquirindo assim muitas experiências como instrutores nos reinos pelos quais passarão como estudantes. Subsequentemente, todos continuam até o paraíso pelos caminhos ordenados de progressão mortal. Eu não entendi direito aqui, Estela. Quem são esses mortais secundários? Eu só tenho 2 slides mais, eu vou terminar e a gente... Isso aqui foi o que hoje eu passei para o Marcos Paulo, para o Marcos dar uma olhinha, até porque eu também... Estes são os seres humanos progressivos dos mundos evolucionários intermediários. Eu achei os mitsonitas, talvez, mas eles são específicos. Só nesse parágrafo, nesses não são os mitsonitas, senão eles tinham falado que eram os mitsonitas. Não são específicos. Eu acho que é uma classe especial, não revelada. Esses mundos intermediários também eles só falam aí. No fim de semana, quando eu estava relendo, daí hoje eu passei pros Marcos aí também, só fala nesse parágrafo, a gente não tem... Ou os que já atingiram luz e vida, talvez. Não, mas eles dizem, são imunes à morte natural. Pois é. Não são imunes à morte natural. Não são imunes. Mas ficam isentos de passar pelos 7 mundos das mansões. É uma classe que eles não descrevem muito, não sei também. Me chamou a atenção também esses aí, tanto que eles falam nesse mundos evolucionários intermediários. Mas tem várias esferas e mundos que eles não descrevem, né? Tem isso também. E eu dei uma pesquisada, assim, tem muitas que eles chamam, como é que é, Marcos Paulo? Não reveladas, né? Então, pode ser alguma... Todas as listas do livro de Urântia sempre tem lá o não revelados. Não sei o que, não revelado. Sempre tem. Tem um monte. Hoje eu fui procurar os não revelados para ver se tinha alguma coisa ali. Também tem muita coisa. Se vocês colocarem lá não revelados, tem muita coisa. Aqueles são os mortais de ordem secundária. Então, os de ordem primária modificada. Esses mortais pertencem ao tipo de vida evolucionária que se fusiona ao ajustador. Mas são representativos, mais frequentemente, das fases finais do desenvolvimento humano e o mundo em evolução. Esses seres glorificados ficam isentos de passar pelos portais da morte. São submetidos à custódia do Filho e são transladados de entre os vivos, aparecendo imediatamente na presença do Filho soberano, na sede central do universo local. Esses são os mortais que se fusionam aos seus ajustadores durante a vida mortal, e essas personalidades fusionadas aos ajustadores atravessam o espaço livremente antes de serem vestidos com as formas moronciais. Tais almas fusionadas em um trânsito direto com o ajustador vão até as salas de ressurreição das elevadas esferas moronciais, onde recebem a sua investidura moroncial inicial, exatamente como todos os outros mortais que chegam aos mundos evolucionários. Então, esses são os que se fusionam, né, sem passar pela morte, esses sim. Essa ordem primária modificada de ascensão mortal pode abranger indivíduos em qualquer das categorias planetárias, desde os estágios mais baixos aos mais elevados dos mundos de fusão com os ajustadores, mas funciona mais frequentemente nas esferas mais antigas, depois que estas hajam recebido os benefícios das numerosas permanências dos filhos divinos. Com o estabelecimento da era planetária de luz e vida, muitos vão para os mundos moronciais do universo por meio da ordem primária modificada de translado. Mais tarde, ao longo dos estágios mais avançados da existência estabelecida, quando a maioria dos mortais que deixam o reino é abrangida nessa classe, o planeta é considerado como pertencente a essa série. A morte natural torna-se cada vez menos frequente nessas esferas há muito estabelecidas em luz e vida. E era isso, então.
Muito obrigada.